outra parte que a gente fala assim, escalação, né? Defesa, meio de campo e ataque. O que é que futebol aí tem a ver com esse tipo aí de investimentos e alocação de ativos, né? Conforme eu falei, você vai definir o percentual em cada classe de ativo e depois você vai definir o percentual dentro de cada um. Então é o seguinte, você basicamente vai fazer um esquema tático para você montar a sua carteira. Você vai ter um investimento que seria um investimento de defesa, que no caso aí seria a nossa renda fixa. Você vai ter um investimento aí que é como se fosse um meio de campo, que é fundos imobiliários, eu vou comentar sobre ele, e um investimento que é o ataque, que é onde você vai ganhar mais dinheiro, que é no caso as ações. Então, quando você vai definir aquele percentual, você pode fazer muito parecido com que a tática aí do futebol. Quando você tem uma escalação do time que tem uma estrutura aí, por exemplo, 5-3-2, ou seja, você tem 5 defensores, 3 meio de campo e 2 atacantes, esse aí é um esquema tático mais defensivo, né, mais conservador. E da mesma maneira vai ser o seu investimento. Se você é uma pessoa que tem mais um pouco mais aversão a risco, na verdade você não consegue ter muita tranquilidade com a variação do investimento, você começa a fazer um esquema ou o seu plano com um foco mais de defesa. Você bota 50% em renda fixa, 30%, por exemplo, em um fundo e 20% em ação. Ou você pode ir lá aqueles 50-50 que nem eu comentei, botando só 50% em renda fixa e os outros 50% em ações, ou 80% numa renda fixa que tem uma rentabilidade um pouco maior e 20% em ação. 4-4-2, 40% em um, 40% em outro, 20% em outro. Você você quer fazer um esquema mais agressivo, um pouquinho, tentar potencializar o ganho, você pode fazer um 4-3-3, que seria 40%, 30% e 30% no outro tipo de ativo. Então, assim, o que é que seria o defesa, né? A renda fixa ela vai atuar como defesa e um pouco também de meio de campo. Existem alguns investimentos na renda fixa que eles têm um ganho um pouco maior, não é só defesa. É porque ele possui ativos seguros, né, com baixo risco e ajuda a carteira a estar sempre crescendo no mesmo tempo ruim. Então, assim, a renda fixa tem a característica de estar sempre crescendo. Ela cresce devagar, mas está sempre crescendo. Existem outros ativos também de renda fixa que ele tem um comportamento mais variável, por exemplo, títulos do Tesouro, ele tem alguns títulos que são um rendimento mais fixo e tem alguns títulos que têm um rendimento um pouco mais variável e acaba gerando uns ganhos maiores. Aí você pode usar esse tipo de investimento para ele ser a parte da defesa, a parte do meio de campo. Os fundos imobiliários, né, que basicamente são investimentos em imóveis, né, um grupo se junta para poder fazer uma compra ou uma construção de um imóvel aí, comercial ou um shopping, alguma coisa do tipo. E eles juntam esse dinheiro e fazem um investimento. E aí a característica do fundo imobiliário é que você recebe mensalmente o aluguel, né, desse prédio aí que esse fundo aí vai estar gerindo. Então você vai ser um investidor desse fundo, que ele tem uma característica muito parecida com o investimento em ações, né? Ele tem as cotas, só que a diferença é que todo mês você recebe a sua participação no aluguel de todo o empreendimento. Então ele tende a ter um risco menor, porque você já vai recebendo todo o dinheiro que você investiu mensalmente. E a bolsa, né, que é os investimentos em ações, atua como um ataque, né, porque é um investimento que ele tem uma variação maior e também você espera ele ter rendimentos mais altos. Então você pode fazer esse balanceamento. Você pode simplesmente não usar o fundo imobiliário e fazer aquela proporção lá 50-50, você foca um pouquinho em renda fixa e aí você aumenta um pouquinho os ativos em renda fixa que tem um rendimento maior e você bota o outro percentual em ações e aí você pode estruturar dessa maneira.